Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão chegando para mais uma live do Maurício Rossi, que tem a marca Jormal nos esportes. A gente vai falar muito hoje sobre futebol, lógico, a gente fala muito sobre esporte e sempre falando muito sobre o futebol. Futebol que está parado ainda aqui no Brasil, alguns campeonatos voltando, outros ainda sem previsão. Aqui em São Paulo, nada de voltar. O governador só vai liberar para os treinos dia 1º de julho, essa informação. Mas nós vamos falar de futebol, de história, de coisa boa, aqui com o nosso Milton Cruz. Vamos falar com o Milton Cruz, esperando só a chegada aí do pessoal para falar com o Milton, o pessoal que vai assistir a mais uma live com a gente. E já vou agradecendo aqui, pessoal da Bolos Sabor da Fazenda, a Tati lá, mandar um abraço para Bolos Sabor da Fazenda, todo o pessoal lá da Euclides Pacheco 415, que faz um bolo sensacional. Você que precisar é só chegar lá, Euclides Pacheco 415 no Tatuapé, tá certo? Olha, a gente já vai chamar aqui o Milton para participar com a gente, porque é uma grande figura. Milton Cruz, que eu faço questão de conversar, né? Bater um papo aqui nas lives, nessa que a gente tem feito. É mais um personagem sensacional. Bom, são 18 horas e 1 minuto. Já estamos chegando para mais uma live. Vamos aguardar aí a chegada do Milton. Você que está acompanhando vai ver que tem muita história para saber do nosso Milton Cruz. Tá certo? Vamos ver aí a chegada do Milton Cruz, que já está chegando. Grande Tudo bem, Maurício, Milton? tudo bem e você? Quanto Pô, tempo, graças né? a Deus, tanto tempo. A gente ficou aí meio afastado do esporte, mas graças a Deus te vendo aí bem, com saúde. Isso é o que importa, né, Milton? Graças a Deus. Isso é verdade. Graças a Deus aí, vivo aí, né? Essa pandemia, a gente ficando em casa, se cuidando para que as coisas não piorem, né? Então, eu também, essa minha vida aí de treinador, você vai para lá, vem para cá, fiquei lá no Náutico, fiquei no Figueirense, no esporte. Então, a gente também não tem muita parada em casa. Agora, com esse período aí da pandemia, temos ficado mais em casa com a família, curtindo os filhos, neto, a esposa Ô, curtindo e os os netos. amigos, né? Ah, novinho para ter netos, hein, Milton? Novinho. É que você é meu amigo. Eu tenho dois netos, tenho o Gabriel e a Ana, um casal de netos do meu filho Tadeu, né? Então é mó barato. Eu falo para eles assim, se eu soubesse que neto fosse bom, eu tinha tido neto antes dos filhos, né? Porque o neto é muito bom, né, Maurício? Todo Você mundo já tá com fala. uma filhinha, você tem uma filhinha, né? Uma menina, né? Uma menininha de 18 vai fazer 19 já. Ah, já, moça? Ah, puxa vida, pensei que era mais jovem. Ah, que legal, É, pô. E eu a já tenho Luísa filho já de 33, 29. O tempo passa. passa mesmo. Milton, você está falando aqui de São Paulo? Tô em São Paulo, tô em São Paulo. Deixa eu Tô em abrir o São meu Paulo. 4G aqui, deixa eu ver só se melhora com o 4G. Você está em São Paulo, então? Tô em São Paulo, tô em São Paulo. Legal. E tá. Eu no começo eu tava fiz umas lives, mas a internet tava muito ruim, mas acabaram o pessoal vindo aqui, arrumou e agora tá legal. Já fiz várias, ficou bacana, não travou nada. Foi legal, Maurício. Foi legal. Só tá um pouquinho fora na TV a gente chama de fora de sync. Quando o áudio está chegando um pouquinho antes, mas não tem problema. A gente consegue entender. Ah, boa.
Milton, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu gosto de falar aqui nas minhas lives, eu gosto de contar história. E eu gosto de ouvir gente que tem história. Eu sempre falo isso, todo mundo tem história. Mas tem gente que tem mais histórias e histórias bacanas. Como a sua história é maravilhosa. Você nasceu em São Paulo, Milton? Não, na verdade eu sou de Santos, né? Nasci em Santos, né? E aí com 12 anos meus pais vieram transferidos para São Bernardo. E aí fiquei em São Bernardo até os 14, 15 anos. Foi quando depois eu já vim para morar aqui no Morumbi, né? Debaixo da arquibancada aqui, que eu comecei a treinar na base, né? Fui aprovado na peneira e comecei a treinar no São Paulo. E aí, depois disso, eu não voltei mais para casa. Acabei do São Paulo indo embora para os Estados Unidos, né? Muito novo também, com 20 para 21 anos, né? Na época do que tinha o Pelé, Beckenbauer e Cruyff, naquela época do Cosmo, né? Acabei indo embora e depois não voltei mais, né, para São Paulo. Depois quando eu parei em 94, né, que eu joguei o último ano nos Estados Unidos, aí depois da Copa, aí eu parei, aí fixei residência em São Paulo. Aí fiquei aqui morando em São Paulo, moro aqui do lado do estádio, aqui no Morumbi, moro aqui pertinho. Sim, sim. Ô, Milton, mas eu quero saber da tua infância, como é que foi? Aí você morou, você foi para o Morumbi com 14 anos. Nesse ínterim aí, era só É. bola mesmo, em São Bernardo? Ah, sempre foi bola, Maurício. Sempre, nunca, meu pai me dava às vezes presente de carrinho. Eu morava em frente a um campo de futebol, né? Então, quer dizer, vivia o tempo todo no campo de futebol, jogando bola. E às vezes meu pai me dava os presentes, me dava os carrinhos, me dava umas coisas diferentes. Eu nunca queria sempre quis jogar bola, né? E jogava bola com os amigos, aí sobressaía, aí o pessoal sempre elogiava, falou que eu tinha que fazer teste em algum clube, tá. E aí, quando eu fui para fazer um teste, o professor Medina, né, o professor Medina me levou, e ele tinha um amigo dele, eu fazia Senai na época, em São Bernardo, ele era muito amigo do Medina, ou do professor Oswaldo Terra, me levou para... E o Medina, nessa época, estava no Corinthians. E aí eu cheguei lá para fazer o teste, ele falou, não, nós estamos saindo daqui, estamos indo para o São Paulo, lá o São Paulo tem escolinha, tem moradia, é melhor você ir para lá, fazer a avaliação lá. E aí acabou marcando uma data, eu vim fazer a avaliação, e no primeiro teste acabei ficando, isso numa terça-feira, fui aprovado pelo seu Mário Juliato, né, e depois, no sábado, já estava jogando já no time, no Juvenil B, tinha o Juvenil B e o A, né? Aí já estava jogando lá em Jundiaí contra o Paulista de Jundiaí, e daí segui minha carreira, né? Ficando no São Paulo e com 18 para 20 anos, 19 anos, eu já fui pro profissional, né? Já subi, já joguei alguns jogos, fiquei na final lá fui artilheiro do aspirante nesse ano, fui artilheiro, tinha um campeonato de aspirante na época, e aí acabei é, indo naquele jogo da final no Mineirão, né, contra o Atlético Mineiro. O Serginho estava suspenso, não podia jogar, e eu acabei viajando, ficando no banco nesse jogo da final do Campeonato Brasileiro, né? Foi o primeiro campeonato brasileiro que São Paulo conquistou, né? Ô, Milton, quando você chegou então no São Paulo ali com 14 anos, você falou que você morou embaixo da É. arquibancada. Era ali no Portão 4, aquele... Isso, na Portão 4 tem escada caracol ali, né? Eu morava ali era a escolinha, né? A escolinha do São Paulo. Aí fiquei bastante tempo ali, né? Fiquei depois, a gente estudava, né? No Andronico de Mello, no Adolfo Gordo, a gente treinava de manhã, à tarde a gente estudava, fazia as lições, e à noite, 6h30, saía a perua do Morumbi, do Portão 4, levava a gente na escola, e depois voltava às 10 horas, 10h30, voltavam para pegar a gente, para levar de volta para o Morumbi. Aí tinha um lanche, né, no fim da noite, e no outro dia de manhã a gente já voltava a treinar novamente. Então foi assim. E aí, logo em seguida, que o Serginho deu pontapé no Bandeirinha, né? Aí o seu Minelli optou por mim para jogar. Aí comecei a jogar um ano, como eu fui bem nesse ano. Aí foi quando eu fui negociado para os Estados Unidos, né? Naquela época do Pelé, Beckenbauer, aquela turma. E eu fui nessa leva aí, né? Fui contratado
para ir jogar lá no Dallas Tornado na época. Ah, mas histórias fantásticas. Eu vi muita gente ali chegando para jogar no São Paulo, ali naquela escadinha ali. Eu vi depois ali o Miller, Silas, que passou de gente ali. Tem, ali tem histórias, né? Zé Sérgio, grandes jogadores moraram ali comigo, né? Grandes. Nossa, teve uma turma boa que morou ali. Depois dali, aí o São Paulo, já no profissional, o São Paulo comprou uma casa ali aí em Moema, né? A casa dos atletas. Não sei se você chegou a pegar. Aí morava Lembro. eu, Muricy, Tecão, Getúlio, Antenor, né? Morava um monte de jogador na casa. Já não morava mais mas já era na época que a gente era profissional, já tinha essa casa. Puta. E ali dentro, naquele corredor que vai dentro do Morumbi, ali também tinha, ali era concentração, né? Naquele corredor que sai da presidência e vai até o memorial. Isso. O Júnior, né? O juvenil, a base, ficava do lado ali do portão 4, né? E o profissional já ficava lá no portão 1, né? Lá em cima, a gente subia ali, tinha o refeitório, e pro fundo, assim, tinha a concentração, onde a gente concentrava, né? Quando estava no profissional, a gente concentrava desse lado, do lado direito, assim, né? Do Morumbi ali, né? Ficava ali, né? E era um frio danado ali, debaixo da arquibancada, era frio danado, e, nossa, barulho de carro, que de manhã cedo já começava a passar os carros na Giovanni ali. Então a gente era obrigado a acordar cedo. Mesmo dia de jogos de concentração, a gente queria dormir um pouco mais, mas era uma barulhada danada. Agora não, agora tem os vidros que com proteção, de anti-ruído, tudo. Antes não, antes né, era na raça. Eu lembro de chegar no estádio, na chegada em frente do portão 1 ali, em cima, no refeitório, os jogadores É. ficavam ali. Então, a gente almoçava, né? E da palestra, né? Depois do almoço, aí a gente ficava ali naquela sacada, tinha sacada, e a gente ficava ali vendo a torcida chegar, né? Que vinha ali pela João Jorge Saad, né? Vinha a torcida, aquela turma toda assim. Aí a gente ficava ali para ver os torcedores, e cumprimentar, né? Saudar a turma, né? Então era muito legal, uma época muito bacana, né? Foi muito, muito legal. Para mim foi assim, uma coisa muito inesquecível, uma coisa assim que era bacana mesmo. Ainda mais aí, eu lembro do Valdir, o Valdir que gostava de ficar lá, né? O falecido É. Valdir Pérez, né? Gostava de ficar. E aí os caras ainda ficavam perturbando ele quando era torcedor de outro time, que às vezes passava torcedor do Palmeiras, do Corinthians ali também, né? E aí ficava perturbando a gente, xingando, aquelas coisas todas, né? Mas foi uma época bacana. Ô Milton, você como jogador, eu lembro até tem uma historinha, né, que meu pai não me levou no jogo, acho que eu estava com alguma doença assim de catapora, alguma coisa assim. Ele levou meu irmão que até está aí na live aí te perguntando, fazendo pergunta qual a sua maior emoção no futebol como jogador e depois como técnico. Daqui a Ah, pouco você fala isso. Eu lembro de um tá. jogo que você fez um gol contra o Palmeiras e o Beto Fuscão empatou, foi 1-1. Foi, é verdade. Esse jogo eu fiz um gol aos 43, um gol de cabeça numa jogada ensaiada que a gente tinha, né, com o Bezerra, né, tocava no Getúlio, Getúlio do lado cruzava, né, e a gente entrava todo mundo, eu, Chicão, Neca, né, os mais altos entrava do lado, né. E acabou a bola sobrando para mim, eu fiz o gol de cabeça no Leão, e isso aos 43 do segundo tempo já, né. E aí eu falei, poxa, ganhamos, né, acabou o jogo. Aí aos 45 aí cruzaram, saiu um escanteio, o Beto Fuscão cruzaram, a bola pegou na nuca dele, entrou lá no ângulo, né? Empatou o jogo 1-1. Foi um jogo assim, nossa, inesquecível. O Morumbi estava lotado, ainda tinha aquelas bandeiras, né? Coisa bacana, assim. Acho que foi um dos primeiros gols meu no clássico. Que ano que você saiu do São Paulo como jogador? Oi, como jogador, você saiu do Oi, São Paulo Maurício. em que ano? Oi. Eu saí do São Paulo em 79. Em 79 eu fui para os Estados Unidos, no meio, assim, tipo abril, eu fui para os Estados Unidos, já fui negociado para os Estados Unidos, fui para o Dallas, né? São Paulo me negociou para os Estados Unidos, aí fiquei lá uma temporada e meia, depois acabei indo para o México.
Aí fui negociado, fui para o México lá, eu fui para o Autônoma de Guadalajara, o Muricy foi para o Puebla e o Mirandinha foi para os Tigres do México. Nós três viajamos juntos, né? Acabei voltando para São Paulo, que eu tinha sido só emprestado lá para os Estados Unidos. Acabei voltando e como eu tinha feito jogos contra esse time do México, o pessoal acabou gostando de mim e acabou vindo me buscar para eu ir para lá. E aí o Mirandinha foi para os Tigres do México, o município Puebla. Nós fomos juntos, os três, no mesmo avião, só que descemos na Cidade do México, aí separou, cada um para um lado, mas a gente sempre se encontrava. Ô, Assim, quando Milton, tinha lá jogo, no, né, a gente se você falou encontrava agora há direto. pouco de São Paulo e Palmeiras com o gol do Beto Fuscão. Você estava naquele jogo São Paulo e Palmeiras que o Serginho fez um gol aos 12 do segundo tempo da prorrogação do Campeonato Paulista, semifinal? Você já tinha saído? Não, eu já não estava, já tinha saído, né? O Serginho voltou, né? Aí foi quando o Serginho voltou e foi quando eu fui Tá. negociado. Eu já tinha ido embora. Olha, e foi Não estava, não. coincidência, a mesma pergunta que eu fiz. Tem, é, tem um jogo que é um jogo assim que me marcou muito, né? Assim, não, eu estava já nos Estados Unidos, aí São Paulo jogava contra o Botafogo. O Em Botafogo estava ganhando 81. de 2-0 de São Paulo e minha mãe, eu não gostava que minha mãe ia nos jogos. Não gostava que minha mãe ia nos jogos, ver os jogos, porque ela ficava muito nervosa, né? E aí o Muricy dava ingresso, o pessoal o Zé Sérgio dava ingresso para ela. E aí, quando eu fui embora, ela ia ver os jogos, né? E aí, nesse jogo aí, né, tava 2-0, né? Aí, no terceiro gol, eu acho que o Renato cruzou e o Everton pegou O de fora empate, da área, esse foi fez o um gol de golaço empate. 3-2, né? E aí, eu recebi uma ligação nos Estados Unidos. É. Foi gol de empate, né? Foi o gol do Everton, assim, de fora da área, né? E aí me ligaram do São Paulo, né? O Ferrari, o doutor Zé Carlos Ritt, na época, né? Era o médico. E aí falou, Milton, sua mãe tá aqui Putz. na enfermaria desmaiada, desmaiou no gol do Everton, né? Então, mas aí, emoção, né? Ela era muito São Paulina, né? Minha família toda muito São Paulina, o pessoal todo, né? Não tem... Então, ela era muito fanática, assim, pelo São Paulo. Então, ela acabou desmaiando nessa hora desse gol aí. Ela desmaiou e tava na enfermaria lá, os caras me ligando, ó, tua mãe tá aqui. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Mas, como é que ela foi? Ah, não, tá aqui, teu pai tá aqui, teu cunhado. Ô, Milton, e o Aí ainda bem. maior emoção como jogador do São Paulo foi no Mineirão mesmo? Ou você tem uma outra história? Ah, essa foi uma das histórias, né? Assim, das emoções assim que eu tive no São Paulo, né? Foi esse título aí, o primeiro título do São Paulo, né? De campeão brasileiro em 79, né? 78, né? Que 70, foi em 5 de março. 77, mas aí terminou em 78, né? E essa foi uma das, assim, a primeira. Isso, o primeiro título meu, né? Como jogador profissional e ainda mais aquele jogo emocionante que foi, né? O Atlético Mineiro tinha um baita time e o nosso time era um time que todo mundo, muita gente não acreditava, né? Mas a gente tinha um treinador que era diferente, né? Que era o senhor Minelli e um time forte. Tecnicamente era um time, não era essas coisas, mas era um time forte fisicamente. Mas tecnicamente o Atlético Mineiro era melhor. Paulo Isidoro, Reinaldo, Marcelo, Ziza, Toninho Cerezo. Era um baita time, né? E aí acabou a gente nos pênaltis conseguindo, né, ser campeão, né? E foi nesse jogo aí que o Serginho ficou aquela confusão, o Serginho vai jogar, o Serginho não vai jogar, então deu aquela confusão e foi aí que eu acabei indo, viajando para, né, se o Serginho jogasse, aí talvez eu nem ficaria no banco, né? Mas aí o Serginho ficou fora e jogou o Mirandinha e eu fiquei no banco. Mas foi assim uma das maiores emoções na volta, no título, né? Depois nós viemos de avião, descemos lá em Viracopos, né? A estrada lá, né? Em Guera lotada de carro, gente na contramão. Aí chegamos aqui no Morumbi, aquela de madrugada, aquela loucura. Viemos no avião fretado, tinha gente em pé no avião, parecia. Então foi uma loucura, assim, né? Foi uma coisa louca. Mas também eu tive os brasileiros, três brasileiros depois, Sei. né? 2016, 2006, 2007, 2008, né? E depois a Libertadores e o Mundial, né? Foram assim títulos assim
inesquecível, assim, uma coisa assim. Do Mundial, então, foi uma coisa assim que só quem teve lá mesmo para saber do tamanho né, da emoção que foi aquela conquista, a preparação para o jogo, né? Então, essa foi uma das maiores emoções, assim, não do São Paulo, né? Mas tive outra, né? Fui campeão no Botafogo depois de 21 anos, também foi uma festa. Fui medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles também, né? Aí fui campeão no Inter, campeão gaúcho também, o Inter. Então foi assim, onde eu passei, graças a Deus, consegui títulos, né? Então foram momentos assim inesquecíveis. E também agora no Figueirense como treinador também, né? Fomos campeão catarinense, uma coisa difícil, porque lá o campeonato tem 5 times que disputam o título, né? Então nós conseguimos ainda, montei todo o time, fiz a remontagem toda do time. Então foi bacana, assim, como treinador foi uma coisa assim, uma emoção muito legal também, Mas essa você sabe que conquista do Campeonato na volta aí Catarinense. que você falou de 70, já 78, 5 de março de 78 no Mineirão, é, todo mundo esperando, a torcida estava esperando lá em Uhum. Congonhas, né? Aí mandaram para Viracopos. E nessa, meu pai levou eu, meus irmãos, minha mãe. É. Aí a gente foi para Anhanguera esperar o ônibus, aí seguiu até o Morumbi. Madrugada, como você falou, minha mãe ficou no carro com meu irmão mais novo, que está entrando aí na live. Foi. Ficou no carro que ele estava dormindo, ele tinha 6 anos, 5 anos. Uhum. E meu pai levou a gente foi até o vestiário lá para comemorar. Uhum. Nossa, foi uma loucura, né? Nossa, eu lembro na estrada, né? Na estrada, a gente na contramão, assim, vindo lá, cumprimentando a estrada. Nossa, nós chegamos de madrugada para sair lá do Mineirão já foi aquela loucura, né? Porque estava lotado, né? Tinha gente pra caramba, né? Atleticano, São Paulino que foi também. Mas para chegar aqui no Morumbi foi uma loucura, cara. Porque o primeiro título brasileiro do São Paulo, né? Aquela emoção toda, né? Então foi muito, muito emocionante. Foi uma das emoções Aí você grandes que eu fala tive com todo o com carinho do São o Paulo. São Paulo. Eu sei que o teu amor que você sempre teve pelo São Paulo. E eu fiquei só 3 meses trabalhando no marketing lá. É. E eu tive uma grande emoção de poder jogar um Morumbi, um único dia, né? Foi 18 de dezembro de 95. Até você tá nessa foto aqui, ó. Você foi pro gol para não humilhar. Opa! Tô aqui, tô aí, tô Na vendo. Tô segunda-feira legal, pela pô. manhã. Pô, lembrança boa, né? 95. Que ano que foi? Que ano que foi? Que ano que foi, Maurício? 95? Isso. Eu entrei no São Paulo, eu vim para São Paulo em 94. Quando eu vim dos Estados Unidos, né, que eu parei, encerrei o último ano meu, aí eu já vim para o São Paulo. Eu já comecei em 94 a trabalhar em São Paulo, encontrei o Muricy aqui na João José Saad, ele tinha uma farmácia, e aí ele me chamou, eu estava passando de carro, ele me chamou, aí ficamos conversando, e aí ele falou, você vai fazer o quê? Eu não queria saber mais de futebol, queria comprar alguma coisa para mim tocar, porque fazia muito tempo que eu estava fora do Brasil, longe de família, tudo, né? Futebol te deixa... E aí eu estava pensando, estava vendo alguns postos de gasolina, alguma coisa para comprar, e aí o Muricy falou, pô, tá precisando de um treinador aqui na base, você não topa, tá. Aí eu falei, legal. Aí falei com a minha esposa, né? Ela falou, legal, tá pertinho e tudo, né? Aí aceitei o convite e aí comecei a trabalhar no São Paulo. Aí o seu Sérgio Bragança era o diretor da base, aí ele falou comigo, depois tive que ir lá no CT falar com o Tele também, porque o Tele que dava o aval, tudo, aí conversei com o Tele, ele falou, você está começando pelo caminho certo, né? Eu também, quando comecei no Fluminense, comecei pela base, né? Porque futebol é uma escola, a gente aprende, tem gente que já quer começar no profissional, em seleção, tá. Então ele me deu uma força e eu comecei a trabalhar nas categorias de base de São Paulo, dentro de leite, fiz todo o percurso, dentro de leite, infantil, juvenil, júnior, né? Aí depois fui profissional, aí o Muricy, quando ele estava com o Tele já, aí ele me chamou lá para ajudar eles, né? Que tinha bastante gente, bastante jogador. E aí ele ficava treinando com o Tele e eu treinava esses jogadores que ficavam treinando separado, eu ficava com eles. Aí o Tele saiu, né?
Aí veio o Parreira, aí ficou eu, Muricy e Parreira. Aí o Parreira saiu, ficou eu e o Muricy saiu. Então, a gente sempre junto aí. O Muricy é um parceirão e foi ele que me deu essa oportunidade de poder trabalhar no São Paulo e ficar, porque eu não estava muito afim de seguir a carreira, né? Então, até hoje, assim, sou muito grato a ele, né, por tudo aí, por esse começo aí. A gente era muito parceiro quando jogava também, vivia junto, né? Então, é uma Essa, amizade, assim, essa de história eu não longo sabia. O tempo, né? Muricy tinha farmácia, é isso? Mulher tinha uma farmácia, tinha uma farmácia na Junjó Saad. Era dele do irmão dele, né? Que tinha um irmão que era médico, né? E ele tinha farmácia na Junjó Saad. Aí tava na porta ali, daí eu passei de carro e ele me chamou e aí ficamos conversando e tivemos emoções junto aí, né? No Campeonato Brasileiro de 78 mesmo, né? Que nós ganhamos também. Aí ele machucou o joelho, rompeu o ligamento, não pôde jogar. Aí depois tivemos outras conquistas também no São Paulo, aí, né? Os 3 títulos aí que nós tivemos de brasileiro também junto, né? Então é um amigo que O eu tenho Milton aí está que falando é da como base um no São irmão. Paulo, e naquela época, isso em 95 eu via muito, por exemplo, eu acompanhava o pessoal que ia visitar o Morumbi, fazia o percurso ali no campo, depois levava no memorial, no clube, e o Edmilson era garotinho, o Edmilson estava no juvenil ainda, e a gente, é, Uhum. O Edmilson, né? Eu peguei essa turma aí, né? Edmilson, Fábio Aurélio, Fabiano, Edu. Nossa, tinha Álvaro, né? Turma que subiram tudo profissional, Fábio Aurélio. Essa turma era uma turma boa, né? Era um júnior muito bom, né? Então a maioria deles subiram pro profissional, né? Esses jogadores. São Paulo sempre teve uma base muito forte, né? Foi uma base muito forte, né? Então já era diferente, né? Você vê, naquela época nós já tínhamos já a escolinha, né? A gente morava no Morumbi aí, né? Já tinha o alojamento, a gente ficava aí, se estudava, se alimentava no clube. Então sempre foi muito essa parte muito organizada, né? Sempre fez muitos jogadores, né? E acabou sempre negociando. Eu mesmo vim para fazer peneira e acabei sendo negociado para os Estados Unidos, né? Naquela época que os Estados Unidos era como a Europa hoje, né? Então sempre deu um o retorno Milton, bom aí e para o São Paulo aí. dos que você viu aí, aproveitando a pergunta, Lucas, Kaká, qual que é a maior joia que você viu sair de São Paulo? Eu acho que teve bastante, né, jogadores, né, que saíram, mas o Kaká foi assim, o maior porque foi eleito o melhor jogador do mundo, né, conquistou a Champions League, foi eleito o melhor jogador do mundo, né, conquistou tudo, seleção, foi campeão do mundo. Eu acho que o Kaká, assim, foi, né, desses aí, mas no Lucas, né, Júlio Batista, teve tantos jogadores bons aí que saíram, o próprio Edmilson também foi campeão na Champions, Barcelona, teve. Travou. Milton, falando um pouquinho fora do São Paulo, aí depois, fora do Brasil, o que foi mais interessante para você? Você ficou nos Estados Unidos, Mais você foi assim, para o mais com Japão, né? visibilidade, né? México. Primeiro fui para os Estados Unidos, né? Fiquei um tempo lá nos Estados Unidos, depois fui negociado para o México, o time do México. Aí depois vim para o Nacional de Montevidéu, joguei no Uruguai, lá no Nacional, né? Com o Rodolfo Rodrigues, a gente tinha um time, eles tinham sido campeão do mundo. E aí eu fui negociado com o De La Penha, que foi para a Universidade na Universidade de Guadalajara. Fui numa troca. E aí eu vender o Vitorino para a Itália, que era o centroavante, e aí eu vim para o lugar do Vitorino. E aí eu fui um dos artilheiros do campeonato uruguaio, e o seu Dino Sani era o treinador do Peñarol. E aí, nisso, quando ele veio para o Inter, aí ele me trouxe para o Inter. Aí fiquei no Inter, aí que eu fui tri-teta campeão gaúcho, aí fui para a seleção olímpica, né, em 84, em Los Angeles, né? E depois aí eu saí, aí foi aí que eu fui para aí que eu fui pro Japão.
Acabei indo para o Japão, fiquei quase 7 anos lá, fui um dos primeiros aí para o Japão, eu, o Oscar, né, o zagueiro, que é meu compadre 2 vezes, o Oscar Bernardo. E acabou eu indo para lá e aí fiquei um tempo lá. E depois, nesse inteirinho, eu vim para o Botafogo do Rio, né? Aí vim para o Botafogo, fomos campeões depois de 21 anos, né? Em 89, bicampeão em 90 também. Aí Desse acabei time do voltando Botafogo, você novamente era para o titular lá? Kashiwa, lá, O que eu joguei Maurício, com o o meu Zico xará, e que fez tudo. Aí o gol, depois, né? no fim de carreira, eu acabei voltando para os Estados Unidos novamente. Foi aí que eu parei, em 93, 94. Aí foi quando eu vim para o São Paulo. Não, eu vim, o time já estava montado, esse time já estava, o Espinosa me ligou, e o Mauro Galvão tinha jogado com o Mauro Galvão no Inter, né? E aí eles me ligaram, tinha terminado meu contrato, e aí eu vim pro Botafogo. O Botafogo tinha seu Emil Pinheiro, bicheiro naquela época, né? Então estava pagando tudo direitinho, tudo em dia. E acabou a gente vindo. Mas eu não fui titular em todos os jogos, não. Eu joguei um jogo ou outro como titular. Não acabei jogando como titular, assim, não. Vários jogos, não. Foram alguns jogos que eu fui titular. Depois, na conquista do, Um do abraço aí pro campeonato. Mas aí no Serginho, Campeonato irmão do Zé Brasileiro, Diniz, Zé Diniz, aí eu nosso fui companheiro, titular, aí grande, acabei voltando, grande Zé fiquei Diniz. no segundo ano também. Aí acabei indo novamente para o Japão. Aí foi quando eu fui para o Japão. Boa. Ô, Milton, como é que começou esse negócio de Opa! Né? olheiro no Boa São demais, Paulo? né, Isso Serginho? Um aí abraço, é Serginho. pela Um abraço da comissão família aí. técnica? Como é Não, gente que. boa demais. Voltou. Acho que voltou, Milton. Voltou. Então, aí você ficou. Aí no São Paulo, você ficou conhecido como o grande olheiro, o cara que ia lá, via um jogador, buscava. Como é que Voltou. começou essa história, É, Milton? é, é. Começou assim, sempre eu viajava para fazer relatórios, né? Fazer relatório dos jogos, passar para os treinadores, e sempre que eu ia, eu observava e às vezes viajava muito para ver o mesmo jogo, né? O mesmo time jogar. E aí, nisso aí, fui vendo jogadores e me chamando a atenção, eu ia anotando, tá. E aí, nisso, um dia eu falei pro seu Minelli, nós jogamos contra o São Lourenço, e tinha um zagueiro que era. Ninguém tinha visto, aí jogamos contra ele, e eu acabei falando dele. E aí o seu Minelli falou, pô, você tem um olho bom mesmo. Eu também gostei do zagueiro. Eu não lembro o nome dele agora, cara. Ele acabou depois, a gente não conseguiu contratar ele, e ele acabou indo para Inter de Milão. Jogou um tempão lá, um tempão. E aí foi quando começou. Aí eu comecei a ver jogadores e falava, e as coisas sempre foram acontecendo, dando certo, né? E aí pegou essa confiança, né? O Juvenal, aí o seu Marcelo, né? O Rogério mesmo sempre perguntava para mim: você gostou daquele cara? Você gostou daquele? Então eu sempre, assim, eu falava: ó, gostei, não gostei. Então a gente sempre. E aí e quando a gente às vezes jogava e eu gostava, eu sempre falava pro Rogério: Rogério, a hora que se der, você pega o telefone do cara lá pra gente. Aí ele ia depois do jogo, já pedia o telefone, passava para mim, eu ligava, tá? E aí começou assim. Mas foi assim, o seu Minelli que me deu esse empurrão, assim, né? E também dos meninos da base que eu vi, que vieram e deram certo, né? Então ficou essa coisa. Aí depois, em 83, não, 93 e 94, que foi não 2003 que nós estava eu e o Rojas como treinador esse ano e aí nós conseguimos classificar o time para Libertadores, né? E aí o Rogério um dia estava no vestiário, aí chamou, ele estava tirando a chuteira, o Juvenal do lado dele e o seu Marcelo, aí falou, me chamou, ó, Milton, vem cá. Aí fui lá, aí ele falou, ó,
quem conhece de futebol aqui é ele, não sei o quê, conhece jogador, tem, né? E aí, acabou o ano, foi o último jogo do ano, acabou o ano, aí Juvenal me chamou e falou, Milton, você pode ir amanhã lá no CT? Eu falei, posso, não tem problema não, vou lá. Aí ele falou assim, eu falei, seu Jornal, tem uma coisa, nós temos que mudar a cara do nosso time, porque eu joguei Libertadores, eu sei como que é o que uma Libertadores requer, né? Aí eu falei para ele assim, não, nós temos que mudar a cara do nosso time para Libertadores. Eu tinha jogado 2 Libertadores pelo Nacional do Uruguai, tinha jogado pelo São Paulo, quando nós fomos campeão em 78, nós fomos para Libertadores. E aí eu já mais ou menos já sabia o que uma Libertadores requer, né, para o jogador. Falei, ó, esse time nosso é um time muito leve para Libertadores. Libertadores requer jogadores mais fortes, né? Mas tá, ele falou, ó, vê quem tem que sair, jogadores que tem que sair, jogadores que a gente tem que trazer. E me deu essa baita responsabilidade, né? E eu falei, puxa vida. E aí eu já tinha notado jogadores como Fabão, como Danilo, Josué, Grafite. Aí o Luiz Fabiano tinha me indicado, o Luiz Fabiano me indicou o Rodrigo. Aí um amigo meu falou do Cicinho, né, que estava no Atlético Mineiro, mas todos jogadores que estavam em fim de contrato, que não tinham custo nenhum. E aí nisso a gente foi montando o time. Aí depois surgiu um outro amigo me falou do Júnior, né, aquele lateral esquerdo que estava no Parma. E assim a gente foi montando. Aí veio o Lugano, o seu Marcelo Portugal Gouveia, que falou dele, do que o seu Figa tinha indicado. Tá? Aí eu procurei informações também no Uruguai, como eu tinha trabalhado, jogado lá, né? Então tenho um amigo até hoje, Rubem Pado, Cátio Branco, Rodolfo Rodrigues, tem um monte de amigos lá, né? Então eu fui pegar informação, aí falaram dele e tal, e aí ele ficou com a gente lá e acabou, né, Lugano sendo esse ídolo que é hoje do São Paulo, né? Então, assim foram as coisas que aconteceram. Aí aconteceu do Grafite se machucar contra o Palmeiras naquele jogo, e aí a gente precisava de um jogador, aí o Oscar, nós tínhamos trabalhado no Guarani, eu e o Oscar no Guarani, o Amoroso, né, tava por lá, aí pô, nós pegamos uma amizade, aí um dia ele falou, ó, Milton, o Amoroso, encontrei com o Amoroso lá, te mandou um abraço em Campinas, né? E aí eu falei, pô, o Amoroso é um nome legal. Aí, pô, peguei o telefone dele, liguei para ele, ele estava no Málaga, aí acabou a gente, foi uma correria, foi uma sexta-feira, conversamos com ele, aí no domingo o Juvenal já mandou um cara para a Espanha, se acertaram lá, foram na federação, e na quarta-feira ele já jogou, né? Então, como ele tinha jogado com o Luizão, tinha feito dupla, então já uma coisa assim, já foi uma coisa muito automática, né? Encaixou assim muito bem a dupla, né? Então as coisas foram acontecendo. Depois veio o Miranda também, né? Que o Lugano foi embora. E eu já tinha visto o Miranda jogar várias vezes, só que nós tentamos trazer o Miranda, mas não deu certo, porque ele acabou indo para a França, para o Xoxô. Mas como eu já tinha um relacionamento com o cara que era o empresário dele, aí o empresário falou, o Miranda está querendo esse tal de Serginho, está querendo voltar de Curitiba, da França, não está se adaptando, tá tudo. E o Inter está atrás dele. Aí eu falei com o Juvenal, falei com o Muricy, e aí foi quando nós trouxemos. Então as coisas foram acontecendo assim, foram encaixando, né? Ô, Milton, mas foi dando ó, certo. E aí foi que eu virei. Aí jogadores da base que nós subimos, deu certo, né? Foi dando foram certo. vários Então acertos, né? aconteceu assim Muitos a jogadores história. bons. Mas sempre tem algum assim que você vai falar, pô, esse eu me Porque é arrependo. uma baita responsabilidade, né? Existiu isso. Deram certo, né? É. Ah, não, eu falo, né? O Tele também teve equívocos, né? Como tem, né? O próprio o Mineiro nós trouxemos o Mineiro do São Caetano e nós fizemos contrato do Mineiro aqui na casa do irmão do João Paulo aqui do lado do Morumbi aqui, que a gente não podia trazer no Morumbi ou levar no CT porque a turma via e aí já vazava que e o Mineiro muito quietinho na dele falou, pelo amor de Deus, não deixa vazar aqui. Então ia terminar o contrato dele daqui 4 meses, a gente já tinha segurado o Mineiro, né? Então as coisas foram acontecendo assim. Mas é uma responsabilidade muito grande. Às vezes eu perdia mais peso, ficava mais nervoso, às vezes não dormia,
porque pela responsabilidade de você O, indicar o- um jogador e às vezes o jogador não ir bem, né? Do que perder um jogo. Então era Exatamente. muito, Mas assim, muito você é um difícil. A gente cara fica muito, que era sempre foi uma muito querido pela responsabilidade torcida do muito São grande. Paulo, tanto o trabalho que você fez, né? Mas a Só gente que confiava no Tato. naqueles momentos, Milton, como auxiliar, vamos passar você, vai ser o interino, né? Treinador interino. De repente, uma derrota cachapante para o Corinthians, 5-0, de repente no Pacaembu. Aquilo pode ter mexido também, cabeça de dirigente. É, é, é. Não, eu sei, assim, eu nunca, na verdade, eu nunca quis ser treinador mesmo, né, no São Paulo, assim, porque era uma responsabilidade muito grande, né? Eu sabia do peso que era, né, o treinador no São Paulo. E o Juvenal também nunca quis me expor também, né? Porque ele falava, meu, se você, eu colocava você de treinador, porque às vezes os treinadores pediam, uma vez nós empatamos um jogo contra a Universidade do Chile, os conselheiros tudo queria que eu fosse o treinador, tudo. E aí eu nunca quis, nunca falei, ó, não quero ficar na minha função que eu tô perto da minha família, já fiquei muito tempo longe da minha família. Se eu for treinador, daqui a pouco não dá certo, né? É coisa que acontece, pô, né? É difícil você ficar tanto tempo num clube. E aí eu vou ter que sair, isso eu não quero, eu prefiro ficar aqui na função que eu tô, né? E ele falou, também eu não quero. Eu tive 2 vezes para ir para a seleção brasileira, com o Marinho, né? Convidou 2 vezes, estava o seu João Paulo, estava o o Juvenal, né? E ele falou, ó, e o Marinho ligou para mim, falou comigo, ó, eu vou falar com o Juvenal, você topa aí, tá? Eu falei, ó, tudo bem, não tem problema, mas tem que falar com o seu Juvenal, que o Juvenal falar, tudo bem, se ele falar, bom, tá liberado, vai, eu ia. E aí o Juvenal falou, meu Tom, o Marinho falou com você, eu falei, me ligou, o Marinho me ligou, falou comigo, e ele falou, então comigo, né, mas eu gostaria que você permanecesse aqui com a gente, porque você é muito útil, não quero perder você, você me ajuda bastante. E aí eu falei assim, não, tá resolvido, fico aí. E nem por isso eu pedi aumento, nada, continuei fazendo o meu trabalho e segui. Tive convites para trabalhar com o Alto Ori no Japão, com Carpegiani, com Osório, com outros treinadores, então, mas também sempre como muito fiel ao São Paulo e gostava do que eu fazia, tinha um prestígio grande, né? Todo mundo acreditava muito em mim, então eu nunca quis sair. Estava aqui num baita de um clube como São Paulo, né? E, então, perto da minha família, vendo meus filhos ser criados, e eu nunca quis sair, nunca me arrisquei a querer ser treinador. Depois que eu saí do São Paulo, aí houve vários convites, né? E o Leão mesmo foi um dos primeiros a me ligar, falou, agora você tem que seguir sua vida, arruma uns auxiliares, uns caras de confiança teu e segue tua vida. Poxa, você tem potencial pra caramba para ser treinador, aí ajudou tanta gente aí no São Paulo, agora segue tua vida, vai ganhar teu dinheiro aí. E aí eu fui, mas não só o Leão, o Muricy mesmo incentivou, o Carpegiani, Alto Ori, tantos treinadores me incentivaram, mas eu nunca quis sair. Então você tá bem num lugar, um baita de um clube, tinha um respaldo grande, então eu nunca quis sair, nunca quis, e também o Juvenal também não queria que eu saísse Mas da aí, posição Milton, que eu estava, que eu você ajudava sai muito do ele. São Então foram, Paulo e foram vai ser 23 anos, né, treinador no no clube, Figueirense, mais no 7 como esporte e jogador, e tal. foram 30 anos. Então É, é um aí você passa a período, ser um período treinador. grande, é De uma vida, né? repente, com todo respeito a Fernando Diniz, que está lá, a gente não sabe o trabalho dele daqui para frente, mas a diretoria do São Paulo vai mudar. No fim do ano aí a gente tem eleição. Pode ser que seja presidente um cara que gosta muito de você. De repente o Marco Aurélio Cunha te convida para você voltar a ser auxiliar técnico. E aí? Travou, né? Saiu? Como é que ele sai, né? Milton, cadê o Milton?
Milton. Alô, Milton. São dificuldades técnicas. Aí vamos ver se aí o Milton volta com a gente. O Milton Cruz, Milton Cruz, Milton Cruz. No momento que a gente perguntava sobre a situação do Milton. Vamos ver se o Milton está com a gente. Não está vindo. Bom, vamos encerrar essa aqui, vamos ver se a gente consegue outra.